Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, Romanos capítulo 14. Vamos adentrar o capítulo 15 até o versículo 13, porque trata do mesmo assunto. Paulo fala de um assunto só aqui, mas eu quero iniciar apenas lendo o versículo primeiro para nós começarmos. Diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, unja-nos agora, capacita-nos, dá-nos sabedoria e graça para podermos caminhar nessa meditação, nesse estudo, e aprender um pouquinho mais, Senhor, e ter a nossa vida edificada também para aplicarmos cada conhecimento, cada aprendizado, a nossa vida cristã. Tua graça seja sobre nós, o teu poder, o teu amor. Deus, usa-me, me coloca em tuas mãos, te agradecendo no nome de Cristo Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Amém? Pode se assentar. Bem, esse capítulo 14 e o início do 15, Paulo vai tratar de algumas questões práticas, sempre lembrando que Paulo escreve essa carta porque estava havendo muita confusão, muita fofoquinha, muita divisão entre os cristãos de Roma, né? Judeus e gentios, todos convertidos ao cristianismo, mas estava tendo aquela confusão. Os judeus não aceitam muito os gentios não estão se dando bem com os judeus, e aquele bate-boca, e o assunto levanta, um discorda, aquilo tudo, e Paulo escreve essa carta para teologicamente tratar desses aspectos. A gente já viu sobre a salvação, sobre a escolha de Deus, né? Um pouquinho, de certa forma, da predestinação. A gente viu Deus transformando o Israel, que não é mais o étnico, mas sim agora o espiritual, aqueles que pela fé creram em Cristo Jesus, né? Tendo a mesma fé de Abraão. E Paulo vai discorrendo sobre isso e mostrando essa importância da unidade do corpo. Então, ele vai abordar alguns assuntos que estavam sendo motivos de embates entre os irmãos. Então, eu queria com vocês ler um pouquinho, né? Na verdade, vamos ter que ler o capítulo 14 todo, para a gente depois falar um pouquinho sobre o que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ele já começa por aí. Então, tem assuntos controvertidos para eles, né? Para os judeus e para os gentios que tinham se convertido. Eles que estavam tendo controvérsia lá. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, o primeiro problema aqui estava sendo o quê? Alimentos, né? E é claro que a gente vai ver daqui a pouquinho, não era questão de um alimento de comer normal, né? Mas também juntando um pouco de religiosidade e tudo mais. Mas alimentos estava sendo um embate dele. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Paulo já entra no segundo problema. Primeiro, alimento. Ele agora está falando o quê? De dias, datas. Certamente dias santos, né? Dias reservados pelos povos. Então, tem um que considera um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver,
para ser senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Aquele conflito que a gente vem falando desde o início, né, irmãos? Desprezo, né? Eu sou judeu, tu é gentio, eu sou gentio, o Senhor me aceitou, tu é judeu e foi rejeitado por Deus. Ele fala, por que um está rejeitando, desprezando, outro julgando o outro pela sua etnia? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha Paulo batendo na mesma tecla. Paz entre vocês, edificação, vocês têm que viver em unidade. Versículo 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse capítulo 14, que Paulo está entrando nesses detalhes práticos, porque ele já tinha a informação do que estava acontecendo. A gente sabe que pela lei, né, em Levítico, Deus determinou a separação de Israel na questão alimentar. Então havia os alimentos puros e os alimentos impuros. Até hoje os judeus seguem essa prática, né? É conhecido como alimentos kosher, né? Ou kasher, alguns, dependendo como pronuncia, mas são alimentos que são permitidos serem comidos, né? E outros são negados. Então eles têm todo um cuidado de saber como aquele alimento foi produzido e tal. Está na lei? Está na lei, né? Mas Deus havia designado isso para o povo para fazer uma separação de Israel das demais nações à sua volta. Toda a lei, quando a gente lê lá Levítico, que muitos falam assim, e cá entre nós, é um livro meio chato, porque é um livro de regras para os sacerdotes, né? É aquele livro que diz qual você tem que pegar e cortar aqui, e derrama o sangue, tal parte você bota no altar, tal parte você vai queimar fora, e tem que fazer isso e tal, vem todas aquelas regrinhas de conduta que estão ali, mas fora todos os outros preceitos, era Deus mostrando o quê? Eu quero que o meu povo seja diferente de todos ao seu redor. E, na verdade, poucas nações naquela época tinham leis tão assim detalhadas, né? Poucos povos tinham. E Israel vem com um código de leis todo pronto, ditando regras de conduta para tudo na sua convivência, na sociedade, política, moral, familiar, tudo, negócios, tudo tem ali. Então, a questão dos alimentos era justamente para que, vocês têm que ser diferentes das outras nações. Então, a maioria das nações comia qualquer coisa, né?
Qualquer coisa manda para dentro. Então, eles falam, não, vocês têm que agir de forma diferente. Então, eu vou criar aqui uma lei para mostrar para todos que em todas essas questões, até na questão alimentar, vocês têm que ser diferentes para agradar em mim como Deus. O que está por trás disso é mais a separação moral, né, que é muito diferente de uma separação cultural e étnica. O que aconteceu com a lei? Ao longo do tempo, isso foi se tornando algo tão religioso que virou uma questão de separação cultural e étnica. Então é o seguinte, eu sou judeu, eu não como, o mais famoso é a carne de porco, né? Eu não como porco. Então você come? Não, você é gentio, você não é judeu, então saia de perto de mim. Eu sou de Israel. Então se criou, na verdade, o que era para ser uma separação moral, para distinguir hábitos e condutas, se tornou uma separação cultural e étnica. Então os judeus odiavam praticamente os gentios. Eles tinham aversão a outros povos, não aceitavam. Eles não gostavam de que chegasse perto. Então, o que era para ser algo moral, um princípio moral, espiritual, se tornou algo de uma divisão entre povos. Por isso, a dificuldade de aceitar outros povos na salvação através de Cristo. Como Cristo salva os gentios? Não, não pode. Tanto que a gente viu lá em Atos, o problema que deu para Pedro quando ele foi na casa de quem? De Cornélio. Como é que é, Pedro? Você batizou gentios. Você foi na casa deles, que nem entrar na... Olha só, irmãos, a que ponto chegava. Eles nem entravam na casa de um gentio, de jeito nenhum. Comer à mesa, jamais. Então, os judeus, eles eram muito separatistas. E era o que estava acontecendo lá na igreja em Roma. Os judeus convertidos falaram, não, nós somos judeus, somos cristãos, mas somos judeus. Gentios, para lá. Aqui é o nosso grupinho, né? Aqui é a nossa patotinha. São os judeus convertidos. Os gentios convertidos, fiquem para lá que a gente ainda tem dúvida se vocês são salvos. Na verdade, a gente é, porque nós somos judeus. Agora vocês, não sei, não, então sai para lá. Então, Paulo está atacando essas coisas, né? E de eles nem sequer comerem com os gentios. O que Paulo está trabalhando aqui, mostrando para a igreja, né? E a gente, quando pensa em igreja aqui, não havia, como a gente já falou, não tinha o templo físico, não, eles se reuniam ainda nas sinagogas, nas casas dos irmãos. Então, eram cristãos que se encontravam para estudar a Bíblia, para orar, iam ao templo para poder buscar a Deus. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo, olha, como igreja, vocês têm que se aceitar mutuamente. Judeus, vocês têm que aceitar os gentios. E como eles não aceitavam, o que os gentios faziam? Nós também não aceitamos os judeus, que eles são separatistas, eles são arrogantes, acham que só eles que são salvos, e a salvação chegou para a gente. Então, então Paulo está falando, ei, vocês têm que se aceitar mutuamente. E assim é a igreja, irmãos. Nos dias de hoje não é diferente, a gente não pode criar separações por nada. Aqui vamos lá o grupinho das pessoas que têm nível superior. Vamos separar aqui o grupinho das pessoas que têm renda mais alta. A gente não pode fazer qualquer tipo de separação. Não pode ter lugar marcado. Eu já sempre falo aqui, o único lugar marcado aqui na igreja é o meu da irmã Cátia. Aqui ninguém toma, ninguém tira. E se sentar aqui, leva um pescotapa, né? Então, o resto não tem. Você senta onde você quiser. Mas lá na frente é só para os especiais. Não, você pode sentar no primeiro, no último banco, no meio, à esquerda, à direita, no centro, onde você quiser. Não pode ter separações. Então, Paulo está trabalhando. Vocês, gentios, têm que aceitar os judeus. Vocês, judeus, têm que aceitar os gentios. Não pode haver essa divisão por nada, por nenhum tipo de coisa. E o que mais estava vendo o quê? Comida, o alimento. Porque o judeu olhava e falava, não, a gente não come essas coisas, não. Como é que vocês dizem que são salvos? Vocês estão comendo essas comidas impuras? E os gentios falavam, peraí,
A gente pode comer, olha só, Jesus abençoou tudo, lá com Pedro, né? Deus deu a benção, falou que podia comer tudo, acabou isso, a gente é salvo sim e tal, começa, a gente come, mas é salvo? Não, salvo somos nós que não comemos, e aí estava a briga. E aí Paulo fala, por que vocês estão brigando por causa de alimento? O que é puro e o que não é puro? E aí Paulo entra no segundo ponto, sobre dias santos, dias de festas. As festas, claro, que os judeus tinham suas festas. A gente vê isso lá no Antigo Testamento, né? Tinha Pentecostes, a colheita, Páscoa. Então eles tinham as suas celebrações. Os gentios não tinham aquelas datas. Então chegava no dia da Páscoa, os judeus, não, hoje é Páscoa. O gentio, ué, mas peraí, não guarda essa data, não, você tem que guardar. Não, não guarda. Aí o gentio ia falar, no meu país tem a data festiva tal, tal, tal. E eu guardo esse dia, o judeu falava, não, mas isso não é uma data que está na palavra, nas escrituras. E aí começava de novo a briga entre eles. O que cada um ia guardar, porque, por exemplo, os romanos, eles tinham até o dia certo do mercado. Então, o dia de mercado, geralmente de 8 a 9 dias, eles marcavam essa daqui, era o dia de fazer as compras e tal. Então, aquele dia era separado para isso. E aí, o judeu guardava qual dia? O sábado. E aí os outros se chamam, para que você para de trabalhar sábado? Inclusive, os judeus eram tidos como preguiçosos. Vocês não trabalham sábado, porque vocês são uns preguiçosos. Aí começava de novo a briga entre eles todos. Paulo está falando, parem com isso. Um tem uma data, outro tem outra, tem as datas étnicas, tem as festas, o judeu tem o sábado, mas não pode ficar havendo essa confusão entre vocês. Vocês têm que aceitar que cada um tem as suas particularidades. A salvação independe dessas coisas. E mais, Paulo vai atacar um ponto quando ele fala quem vive para si, né, tem que viver para Deus e não para si mesmo, morrer para Deus. Por quê? Porque os judeus se isolavam. Fala assim, ó, já que não está tendo entendimento, vamos para cá para o nosso cantinho, né? Eles se isolavam em grupos fechados e viviam separados dos demais. Então Paulo fala, não, vocês não têm que viver para vocês. Vocês não têm que morrer para vocês, vocês têm que viver e morrer para Jesus. Então tem que estar na comunhão. Vocês têm que estar ligados a todos os irmãos e não separados deles, vivendo de forma isolada, de jeito nenhum. E aí Paulo vai entrar na questão do juízo, né? Que ele fala, por que você está julgando? Para de julgar teu irmão. Fica julgando teu irmão, não. Por que você está desprezando teu irmão? Um dia todos seremos julgados. Para de julgar o seu irmão. E aí entra uma questão que a gente tem que ver aqui, o contexto. Que quando fala desse juízo, Paulo está falando desse juízo na questão dos alimentos e das datas. Paulo está dizendo, isso é condenável. Não façam isso, não fique julgando e condenando o seu irmão, porque ele guarda tal data e você não. Porque você guarda tal data e ele não. Você guarda o sábado e ele não guarda. Né? Ele não guarda e você guarda. Parem de ficar um julgando os outros, porque isso não agrada a Deus. Se vai haver um juízo, é nos céus. Agora, Paulo em nenhum momento aqui aplica essa questão, essa palavra de não julgar o irmão na questão do pecado. Porque isso tem instruções bíblicas, né? Se algum irmão está em pecado, Paulo mesmo ensina isso à igreja, você deve chamar ao arrependimento, com duas testemunhas pelo menos. Se não houver arrependimento, considere como gentio, publicano, né? Expulsa da comunhão, porque não está havendo um arrependimento. Então, Paulo dá instruções sobre isso. Então, ele está se contradizendo? Não, porque o contexto aqui, o assunto que ele está tratando é essa divergência por causa de bobeirinhas. Do alimento que se come, das datas que se guarda. Então Paulo diz, para de julgar. Por que você está julgando teu irmão? Né? Vocês não têm que ficar criando julgamentos por causa disso, porque um dia sim, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus.
Um dia todos vão passar pelo juízo de Deus, então não fiquem trazendo isso para vocês. Paulo vai trabalhar a ideia aqui, quando ele usa até o termo irmãos, né? Versículo 3 diz, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ele vai usar essa palavra algumas vezes, mostrando que todos vocês são irmãos em Cristo. Não é só o judeu e não é só o gentio. Vocês têm que olhar um para os outros como iguais, todos irmãos, todos filhos gerados por Deus através do Espírito Santo. Vocês são o novo Israel, então não tem que haver distinção entre vocês. E mais, Paulo vai entrar numa questão que certamente deve ter dado um problema para ele. Cadê? Versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Olha o que Paulo fala. Olha o problema que ele está criando. Certamente deve ter chocado muitos judeus, né? Como é que é? Não existe mais alimento impuro? Paulo está falando, não tem essa de puro e impuro, não tem distinção dos alimentos. Isso foi uma lei criada com um propósito, acabou. Era algo daquela aliança mosaica, mas isso acabou, assim como a guarda do sábado acabou, era um sinal daquela aliança. Então não é a guarda do sábado ou comer alimento puro e impuro que vai determinar a salvação, tem que ser pela fé em Cristo Jesus. Se não for pela fé em Cristo Jesus, de nada adianta. Então não existe distinção. Mas o que Paulo vai trabalhar? A ideia para eles, o gentio come alimento impuro. O que você faça, gentio? Não julga o judeu que não come. E vice-versa. Judeu, você que não come aquele alimento impuro, não julgue o gentio que come. Então, Paulo vai estar aqui justamente trabalhando essa ideia. Se você vai comer, então come, mas não julga quem não come. Se você não come, não julga quem come. Faz para você e Deus. Por isso que ele diz, guarda entre você, permaneça, aqui versículo 22, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então ele diz, olha, você acha que não deve comer? Tá bom, não coma. Você acha que deve comer? Tá bom, coma, mas não crie atrito com seu irmão, porque ele não adota esse hábito. Porque Paulo sabia que isso não é determinante para a salvação. Então, às vezes, há questões também entre nós que não são questões de salvação. E às vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, o que acha disso e daquilo? Eu falo, tá, você se sente bem? Então faça, porque não tem pecado nisso, não tem nada que desagrade a Deus. Então você acha que assim você está sendo feliz? Faça, desde que não fira a palavra de Deus, né? Sem deixar isso claro. E era essa questão. Paulo está dizendo, comer ou não comer essas coisas não é determinante para a salvação. O guardar o sábado, outras datas, ou não guardar, não é determinante para a salvação. Então, cada um faça o que quiser. Ponto final. O que vocês têm que trabalhar é a unidade de vocês, não permitir que essas coisas venham separar vocês um dos outros. Então, não julgue o outro pelo alimento que você come. Porque o mais importante é o que Paulo está trazendo? Preservar a unidade do corpo de Cristo. E isso serve para nós, irmãos. A gente tem que parar, às vezes, com certas bobeirinhas, com certas coisas que são tolas, são desprezíveis, que às vezes a pessoa avoluma tanto, e aí se separa do irmão, deixa de falar com o irmão, com coisas tão pequenas, que não são determinantes na salvação.
Quando é questão de um pecado, uma coisa mais séria, aí a gente tem que intervir, tem que tratar, tem que ver. Mas às vezes são coisas, né? O irmão gosta a irmã gosta de usar saia, aí a outra usa calça. Tá bom, tá, desde que seja decente, que aí feriu a decência, aí já feriu as escrituras. Não estando indecente, você vai usar aquilo que, né? A irmã gosta de usar maquiagem, na outra não, acho que maquiagem é pecado. Tá bom, não use maquiagem, né? E assim a gente tem que tratar os nossos irmãos e não achar, poxa, não, você não, tá bom, eu tenho esse entendimento, você tem aquele, tá bom, vamos viver assim. Isso não vai interferir na salvação. Então Paulo está dizendo, mais importante é a unidade do corpo, porque o reino de Deus é como ele fala, né? O reino de Deus, versículo 17, não é comida nem bebida. Por que ele está falando isso? Porque não é essa questão dos alimentos puros ou impuros. Não é a questão de que, qual tipo de vinho que vai tomar, né? Então, porque havia vários tipos de vinho, desde o suco de uva, que era considerado vinho, né? E quando você vê a palavra traduzida aqui como vinho, você tem que ver o original dela. Alguns eram suco de uva, outros já eram suco mais fermentado, outro mais fermentado ainda. Então, tinha tudo isso. Agora, não, só pode beber isso aqui, aquele ali não pode. Então, Paulo fala, não entra nessas questões, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viver em paz. Se não houver justificação, paz, alegria no Espírito, você não está vivendo o reino de Deus, você está preso a questões da lei ou questão do que você acha, ao invés de estar buscando viver o reino de Deus. E aí Paulo vai falar, por isso você deve ter cuidado de não entristecer e não destruir a salvação do teu irmão. Cuidado para você não destruir o teu irmão, ele chega a falar. Porque a obra de Deus foi feita na vida dele, mas aí você fica com essas implicâncias, com essas questões pequenas, você acaba até destruindo a salvação na vida do teu irmão. Então, não deixe essas questões com relação a comidas, a dias santos, interferirem, levarem você a prejudicar o teu irmão. Então, é uma questão pequena, deixe para lá. Você tem a sua ideia, ele tem a dele, e acabou, segue adiante. Não pode ter uma relação a pecado. O pecado, a Bíblia diz isso claramente. Então, peraí, então não negociamos. Mas questões outras, né? Um gosta de amarelo, outro gosta de azul, e vamos brigar agora, né? Já pensou o pastor perguntar qual a cor que deve pintar as paredes da igreja? E não pintava. Não pintava, que um que é pastor acho que deve ser rosinha, outro não, amarelinha, tão bonito, eu gosto de azul, pastor. Né? Tem jovem que queria todo de preto, né? Pastor, tem que ser tudo preto. Aí fala, sabe uma coisa? Cada um quer uma cor, irmão, não vamos pintar nada. Aí não tem como se entender, falar só, o pastor definiu, é essa cor, é aquela e tal, tá bom, amém. Eu não gosto muito não, mas o pastor escolheu, amém. Importante não é isso. O que é mais importante, a cor da parede ou viver o reino de Deus? Viver no reino. Vocês entendem? Paulo está trabalhando, não esquece essas coisas. E vive a unidade do reino. Né? E Paulo chega até ao ponto de falar da abstinência. Fala, é melhor então, se é para viver em paz, então é melhor até viver a abstinência, comer vegetais. Está tendo problema com a de carne? Então não coma carne. Vira vegetariano. Paulo chega, né, nós lemos aqui, chega a tocar nesse assunto, fala, para então, né, e vive dessa maneira, porque é melhor do que enfraquecer o irmão e fazê-lo cair. É melhor. Senão você vai enfraquecer a fé do teu irmão, vai fazê-lo cair, e ele vai ficar entristecido e não vai edificar ninguém. Então, só de uma coisa, se está levando teu irmão a cair, então deixe de fazer. Não faça isso. Porque não leva a nada. Porque aí chegavam lá, não, eu vou comer. Esse judeu, deixa ele comer, eu vou chegar com um pedaço de uma picanha suína na frente dele, vou comer na frente dele. Né? Aí ficava lá perturbando o irmão que é judeu. Eu falo, não faz isso. É melhor você nem comer, se abster. Chega com um prato cheio de vegetais, de legumes,
né? Chega lá com verduras, outras coisas, e pronto, para não ter separação entre vocês. Porque mais importante é a unidade do corpo de Cristo Jesus. É não agredir a fé de quem evita coisas que crê serem erradas. Então, ele crê que é errado? Então, deixa ele lá crer. Na dúvida, ele diz, não faça. Tem dúvida? Então, não faça. Está em dúvida se guardar o sábado ou não guardar? Então, não faça. Está em dúvida se comer ou não comer? Não faça. É assim, a gente tem que levar na nossa vida do nosso convívio. Quando forem questões que a gente vê, poxa, eu estou em dúvida, então é melhor não fazer para não prejudicar o meu irmão. Para não levar ao meu irmão uma pedra de tropeço, como Paulo fala aqui. Amém, irmãos? Vamos aqui, versos 1 a 13 do capítulo 15, que ele vai prosseguir, mas falando algo mais sobre isso, apontando para Cristo. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo agora, depois de ele ter tratado as questões de divisão, fala, vocês têm que viver em harmonia, em unidade, em união entre vocês. Paulo agora vai mostrar o quê? Qual é o exemplo maior, o exemplo supremo e incontestável a quem nós seguimos? Jesus Cristo. Então ele vai mostrar justamente que, por que a gente deve fazer isso? Porque o judeu tem que aceitar o gentio aceitar o judeu. Porque nós temos que nos aceitar uns aos outros com todas as diferenças, né, de comportamento, bagagem emocional, experiência de vida, nível de escolaridade, classe social, seja o que for, cor de pele, tudo. Por que a gente tem que fazer isso? Paulo vai dar a resposta. Porque Jesus Cristo fez a mesma coisa. E ele é o nosso exemplo maior. Ele é o exemplo da igreja. Amém? Ele é o modelo da igreja. Diz que ele não se agradou. Jesus não agradou a si mesmo. Ele procurou fazer tudo para agradar a vontade do Pai. Então ele aceitou os judeus que o rejeitaram. Ele aceitou. E ele aceitou os gentios que nunca quiseram saber de Deus. Jesus foi o maior exemplo, dizendo, olha, não tem por que haver divisões.
Cristo é esse modelo. Ele mesmo não se agradou em nenhuma questão. Ele não fez nada contrário à vontade do Pai. E aí Paulo vai mostrar o que as Escrituras Sagradas. Por que ele usa as Escrituras Sagradas? Ele mesmo fala aqui, porque ela é a palavra de Deus para instrução. Então a Bíblia vai mostrar justamente o amor de Deus na salvação, não só do judeu, mas isso estendido aos gentios, para uma unidade de amor, não de concordância. Nem sempre a gente vai concordar em tudo, mas a nossa unidade tem que ser feita pelo amor. Então vocês não vão concordar, está dizendo, não vai haver a concordância, mas tem que haver a unidade, assim como Jesus fez. Ele amou a cada um. O argumento final aqui de Paulo nessa questão é que Jesus aceitou a todos. Ele aceitou os judeus, aceitou os gentios. E aí Paulo vai usar as Escrituras, que ele já afirma antes, elas são a palavra de Deus para a nossa instrução. Então ele vai citar aqui os textos, por isso eu te louvarei entre os gentios. Cantarei louvores ao teu nome. Cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios. Cantem louvores a ele, todos os povos. O Messias, prometido nas Escrituras, prometido no Antigo Testamento, o Messias dos judeus, é buscado pelos gentios. Os gentios vão te buscar. Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e estes colocarão nele, no Messias, a sua esperança. Então Paulo está mostrando, olha, as Escrituras já falavam sobre isso, que os gentios seriam trazidos até Deus pelo Messias. Esse é o plano de Deus, esse era o propósito maior de Deus. Então, Deus busca o louvor dos gentios, como ele aqui mencionou. Os gentios te louvarão, cantem de alegria. Deus busca o louvor não só dos judeus, mas dos gentios também. O Messias dos judeus é buscado pelos gentios. E quem é o povo de Deus? Ele diz aqui, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. Ou seja, é uma coisa só. Romanos, o povo de Deus são judeus e gentios. Não há diferença. A diferença é aquele que é salvo, aquele que não é. Se o gentio não é salvo, ele não é do povo de Deus. Fora isso, ignorem tudo. E Paulo finaliza aqui com uma quase oração, né? Olha que bonito, ele diz, versículo 13, que o Deus da esperança, que esperança, que ele cita aqui do texto de Isaías, né? Os gentios colocarão nele a sua esperança. Então ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Alegria de viverem juntos. Paz. Vivam em paz, que ele encha você disso. Por sua confiança nele. Então, judeus, gentios, vocês confiam em Jesus como Messias? Então, que ele encha vocês de paz, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o desejo e oração de Paulo. Parem de brigar entre vocês por questões tão pequenas e vão pregar o Evangelho e viver em comunhão uns com os outros. Amém, igreja? E aqui Paulo termina essa explicação, né? Mostrando com base bíblica nas Escrituras que tudo aquilo que eles estavam fazendo não tinha motivo e deveria ser abandonado. Assim nós temos muitas coisas que às vezes a gente tem que abandonar para poder viver em paz uns com os outros. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, obrigado a Deus por aprendermos um pouco mais nessa noite, vermos a importância que as Escrituras nos dão com respeito à nossa unidade. Como é importante vivermos unidos como irmãos, termos a unidade em nosso meio, não deixarmos que nada, muito menos coisas tão pequenas, tão desprezíveis, venham trazer separação, distinção entre nós. Que a gente aprenda cada dia a perdoar, a amar e a conviver com os nossos irmãos, mesmo com suas diferenças, ou mesmo com discordâncias,
mas que o amor seja o vínculo, o elo entre nós. Assim como o Senhor ensinou a igreja em Roma, que esse ensinamento seja para nós nos dias de hoje. Nós te agradecemos pela tua santa palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.